Oi, meus amores. Hoje é aula de português. Nós iremos dar continuidade ao capítulo 2, o amor entre o sol e a lua. Nós já fizemos a leitura desse texto, fizemos atividades sobre esse texto, né? Sobre essa lenda, como nasceu o rio Amazonas. Então, nós já conversamos bastante sobre esse texto. Mas hoje nós iremos dar continuidade, né? Nós iremos fazer mais atividades e nós precisamos ler o texto novamente. Então vamos lá, vamos ler esse texto novamente. Como nasceu o rio Amazonas? A lua apaixonou-se pelo sol e, apaixonada como estava, queria casar com ele. Mas se o casamento acontecesse, o sol aqueceria tanto que queimaria todas as coisas existentes. O mundo seria destruído e as lágrimas da lua inundariam a terra. Assim eles não puderam se casar e cada um foi para um lado. A lua, muito triste, chorou um dia inteiro e suas lágrimas correram pela terra buscando o mar. Só que o mar não recebeu as lágrimas da lua e elas tiveram de voltar, mas não conseguiram voltar para as montanhas de onde tinham descido. Então elas desceram mais uma vez e foram se unindo numa imensa correnteza d'água, formando assim o caudaloso rio Amazonas, todo enfeitado de vitórias régias. Então, essa é uma lenda, né? Como vocês já sabem, as lendas foram criadas pelos índios e existe uma mistura do real com a fantasia. O que é que tem de real nessa lenda? São os elementos da natureza, né? O sol, a lua, o rio Amazonas, a terra. E o que é que tem de fantasia, né? A lua que se apaixonou pelo sol, né? Já é uma fantasia. Então, essa é a principal característica da lenda. Então, nós já fizemos várias atividades interpretativas sobre essa lenda e hoje nós vamos dar continuidade, certo? Vamos abrir o livro na página 110. Página 110. Vamos lá para a primeira questão. Recorte as imagens da página 257 do material complementar e cole nos espaços a seguir. Depois escreva o nome de cada figura. Então, lá no finalzinho do livro, na página 257, tem as imagens da lua e do sol para recortar e colar nesse espaço aqui. Se não tiver tesoura e cola, não tem problema. Faz o desenho do sol e da lua e escreve. Escreve a palavra sol e lua, tá bom? Vamos lá para a segunda questão. Descubra neste trecho da lenda como nasceu o rio Amazonas outras palavras que indicam nomes. Acompanhe a leitura aqui comigo, ó. Tô aqui no trecho da lenda, tá? A lua, muito triste, chorou um dia inteiro e suas lágrimas correram pela terra buscando o mar. Só que o mar não recebeu as lágrimas da lua e elas tiveram de voltar, mas não conseguiram voltar para as montanhas de onde tinham descido. E tem A, nome do líquido salgado que escorre dos olhos, como é chamado. Item B, nome que se dá à grande quantidade de água salgada que cobre a maior parte do globo terrestre. Item C, nome de um monte muito alto com uma base bem larga. Então, vamos tentar descobrir, né? Próxima questão, terceira questão. Copie da lenda o que se pede. Você vai lá na lenda procurar o nome de um rio. No item B, o nome de uma planta. Item C, nome do planeta em que habitamos. Essa é fácil, né, gente? Quarta questão. Troque os símbolos pelas letras e descubra os nomes de dois peixes que vivem no rio Amazonas. Aí você vai olhando o símbolo, por exemplo, aqui, ó, esse primeiro símbolo aqui. Qual é a letra? Letra P. Então, você vai e coloca o P no quadrinho. Essa igrejinha tem a letra I. A primeira é peão, aqui, ó. I de igreja, você vai e coloca o I e vai descobrir
quais são os 2 peixes que vivem no rio Amazonas. Quinta questão. Descubra no diagrama 5 nomes de frutas encontradas na Amazônia. Essa aqui eu vou falar para vocês, o nome das frutas, certo? E vocês vão procurar no diagrama. A primeira fruta se chama graviola. Segunda fruta aqui, ó, guaraná. Você vai procurando no diagrama, certo? Terceira fruta, açaí. Quarta fruta, cupuaçu. E a última é buriti. Sexta questão. As palavras que você descobriu ou escreveu nas atividades anteriores têm a função de... No caso aqui nós descobrimos aqui o nome dos peixes, aqui o nome de um rio, de uma planta, aqui nomes de frutas. Então, as palavras que você descobriu ou escreveu nas atividades anteriores têm a função de quê, gente? De dar nome aos seres e aos lugares, ou mostrar as características dos seres e dos lugares. Marquem a resposta correta. Próxima questão, 7ª questão. Escreva as palavras do quadro na coluna adequada da tabela. A pista. Observe as letras destacadas dos nomes das imagens, certo? Então, vamos lá aqui, olha. No quadro, nós temos as palavras que são escritas com S com 2 S. Vamos ler aqui. Travessa, passado, casa. Deixa eu apagar aqui. Travessa. Deixa eu fazer só o pontinho. Travessa, passado, casa, caudaloso, osso, desafio, casamento e assunto. Então, como é que nós vamos dividir aqui nas 2 tabelas, né? Aqui e aqui. Como é que nós vamos dividir? Vamos pela primeira palavra, vaso. Vaso é escrito com um S. E pássaro é escrito com 2 S. Então, você vai dividir aqui, certo? As palavras que são escritas com um S na primeira coluna e as palavras que são escritas com 2 S na segunda coluna. Leia essas palavras, estou lendo aqui, ó. Leia essas palavras em voz alta. Você notou alguma diferença entre o som representado pela letra S e o som representado por SS? Então, existe diferença, gente? Então, a letra S, ela representa o mesmo som da letra Z. E o SS representa o mesmo som da letra S inicial. Por exemplo, a palavra sapo, sino. O SS entre vogais representa esse som do S inicial nas palavras sino, sapo, sal, saco, soco, sinal, certo? E o S, quando tem só um S entre vogais, representa o som de Z. Então, vamos dar continuidade aqui. 8ª questão. Complete as frases com as palavras da atividade 7. Item A. Segundo a lenda, não houve o da lua com o sol. Então, você vai usar as palavras da atividade 7, certo? Você acabou de fazer. Item B. O da lenda é o casamento do sol e da lua. O telhado dessa é feito de palha. Item D. O São Francisco também é um rio. Item E. O é um dos alimentos preferidos dos cães. Vamos lá para questão 9. Na cruzadinha, complete as palavras que dão nome
ao que aparece nas ilustrações. Então, vamos lá. Existem palavras com S e palavra com 2 S, certo? Aí tem a lousa, tem vassoura, tem travesseiro, rosa, casaco, girassol. E no item, na questão 10, recorte de revistas, folhetos ou jornais, 3 palavras que tenham SS e 3 palavras que tenham S entre vogais. Cole no quadro. Então, como eu falei para vocês, se não tiver tesoura e cola, não tem problema. Você escreve aí, pesquisa, 3 palavras com 2 S e 3 palavras com S e escreve aí, certo? Não tem problema. E aqui eu trouxe para vocês aqui as 2 figurinhas na página 110 que eu falei para vocês lá na primeira questão, certo? Então, se não tiver cola e tesoura, não tem problema. Então é isso, meus amores. Um beijo no coração e até a próxima aula, se Deus quiser.